E nós vamos ter que voltar ao evangelho simples de Jesus Cristo, o evangelho das lágrimas, o evangelho da coerência, o evangelho do quebrantamento, o evangelho que acabava o culto, a gente embarcava no carro, a gente não sabia se ia para casa ou se ia para o monte orar mais. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cara, isso é só isso. É isso, a igreja existe para isso. É só para isso, irmãos. Eu estava hoje meditando. Ontem nós fomos num casamento, eu e Iraci, num casamento de um parente lá em Joinville, casamento à tarde. Botamos a nossa roupa de casamento, né? Nos vestimos de crente e fomos no casamento dos crentes. Aleluia. E eu vim pensando no carro. Assim, a gente está um borbulhão, né? Eu cheguei aqui no culto agora, ele assim olhou para mim e disse: onde é que tu estás agora? Eu digo: agora eu já subi, já estou em outro lugar. Eu estou na Via Láctea, já estou quase chegando. Às vezes assim, eu tenho que me controlar, porque às vezes eu estou em família, irmãos. Hoje foi um dia que a gente almoçou em família, Dia das Mães, e às vezes eu saio dali. Mas não é sair porque eu sou desligado, ou porque sou irresponsável, não. Eu começo a pensar em algumas coisas da Escritura, e eu viajo. Aí alguém fala, eu digo: hã? Sabe aquele pintinho amarelinho que pousa aqui na minha mão? Fico mais ou menos assim. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho problema de lidar com as coisas do céu. Acho que ninguém tem, né? Acho que o nosso problema é lidar com as coisas da terra. E hoje eu estava meditando nesse texto. Eu fiquei pensando: gente, por que a gente tem tanta dificuldade de suportar a verdade? E o Senhor me disse uma coisa, Ele disse assim: muitas vezes vocês não suportam a verdade porque não há verdade em vocês. Aquilo entrou como um punhal no meu peito, assim, me rasgou, me fez chorar. E eu sei que Deus, o Deus que nós servimos, Ele não nos ofende. Ele é lindo, maravilhoso, mas Ele fere a gente para nos mostrar onde estão os erros. E muitos de nós, irmãos, nós falamos muitas coisas que nós sabemos, né? Nossa equipe aqui, graças a Deus, eu tenho uma pastorada aqui, homens e mulheres que são estudiosos das Escrituras. Mas muitos de nós estamos falando o que sabemos, mas não muitas vezes o que Deus está falando. Porque para mim revelação é você pegar o que Deus disse e trazer aquilo que Deus disse para os dias de hoje, para revelar aquilo que Deus está dizendo, baseado naquilo que Ele disse. Por isso que eu não posso inventar coisas que não estão nas Escrituras, porque tudo que Deus está dizendo, Ele já disse para um outro povo, numa outra época, uma história. Como o Fábio disse aqui no CTM,
A Bíblia nós estamos inseridos na história de Deus. A história é de Deus. A palavra é de Deus. Nós somos de Deus. Mas às vezes nós queremos encaixar Deus na nossa mentalidade, na nossa pequenez humana. E se nós estivermos comprometidos com aquilo que nós queremos ouvir, certamente nós não estaremos comprometidos com aquilo que Deus quer dizer. Nós estamos esperando Deus falar uma coisa que muitas vezes Deus não quer dizer aquilo para a gente. E você vai perceber que a maioria das vezes você prepara e você acha que descobriu algo. A gente descobre algo. Descobriu, meu Deus, que palavra é essa, que revelação. A gente anota, escreve, faz livros e daqui a pouco no mesmo texto, meses depois ou anos depois, você lê de novo, parece que aquilo abre mais um leque. Então, com essa fartura de alimento, irmãos, com essa fartura de comida, esse menu à moda da casa, para que a gente fica inventando moda? Para que a gente fica preso em metodologias? E metodologias funcionam? Funcionam. O problema é que nos transcursos das metodologias, pessoas são mortas, povos são empobrecidos, casamentos destruídos, crianças abandonadas, ministérios corrompidos, líderes desviados. Porque a gente vai soltando a fartura da comida, que é a revelação da sua palavra, que é os estudos das Escrituras, para viver uma vida que parece que Deus aprendeu comigo. Deus foi no meu culto, eu estava pregando e convidei Deus para aceitar Jesus. Diz Deus, o senhor está desviado, o senhor precisa aceitar Jesus hoje. Às vezes eu penso que isso está muitas vezes tomando a nossa mente. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra para te dizer, meu irmão querido, diga não a todo caminho que transgride o Evangelho de Jesus. Amém. Se você quer crescer no Evangelho, diga não a todo caminho que transgride ao Evangelho de Jesus. Não aceite as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Não aceite. Hoje Satanás tem adotado os mesmos métodos que Jesus rejeitou: garantias de poder, de influência, de domínio, sucesso por conveniência. É isso que o diabo tem oferecido para muitos cristãos hoje: sucesso por conveniência, por influência, por domínio, garantias de poder. Se tu me adorares, eu vou te dar isso. Se tu fizeres, você vai crescer aqui. Irmãos, estar debaixo da ordem divina é rejeitar tudo que Jesus rejeitou. Essa obra que nós estamos inseridos como igreja tem que ser do jeito de Jesus. Só tem um jeito de Jesus te usar, é do jeito dele, e não debaixo das ofertas do diabo. Nós não podemos aceitar as ofertas do diabo e achar que estamos servindo Jesus. Então não deixe que o sistema dite a forma que você deve seguir Jesus. Não deixe que o sistema dite a forma que você deve seguir Jesus. E eu quero profetizar, eu quero declarar em nome de Jesus. Eu não estou falando isso porque eu quero isso, eu estou falando porque eu estou carregado disso. Você vai ver a partir desses dias muitos sistemas, principalmente cristãos evangélicos, estão desmoronando. E nós vamos ter que voltar ao evangelho simples de Jesus Cristo, o evangelho das lágrimas, o evangelho da coerência, o evangelho do quebrantamento, o evangelho que acabava o culto, a gente embarcava no carro, a gente não sabia se ia para casa ou se ia para o monte orar mais. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo: não deixe que profissionais da fé dite a forma de seguir Jesus. Não deixe que o sistema dite a forma de seguir Jesus. Os sistemas estão desmoronando. Por quê? Porque todo sistema e toda metodologia tem prazo de validade. Mas o Senhor não. O Senhor diz: eis que eu faço nova todas as coisas.
Aleluia! Só o Senhor tem a capacidade de fazer nova e manter o mesmo chão. Só o Senhor tem a capacidade de fazer algo novo e manter o mesmo fundamento. Só o Senhor tem a capacidade de fazer algo novo e manter o mesmo alvo. O problema é que muitas pessoas vão colocando coisas novas na sua jornada, vão perdendo o alvo, vão perdendo a origem, vão perdendo o norte. Só Jesus tem o poder de trazer novas todas as coisas na sua vida e fazer coisas esse ano que você não viveu ano passado, sem você perder o alvo da chegada. Só Jesus tem o poder de fazer algo na sua vida e você não perder a mesma paixão da origem, a mesma fome da origem, a mesma necessidade que você tinha de estar com Jesus. Só Jesus tem a capacidade de te dar métodos, de te dar estratégias, sem você perder a fome e sede de justiça. Nós cantamos hoje aqui, os meninos do louvor, as meninas cantaram que nós queremos justiça. Só Jesus tem essa capacidade, Jefferson, de nos mostrar um caminho de justiça. E a gente não perde o chão, não perde o fundamento. Jesus tem a capacidade de nos tirar do chão, de fazer a gente voar sem perder o chão. Ah, meu Deus. Quando o Senhor ofereceu um reino sacerdotal, lá em Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 6, eu não vou ler, eu vou ganhar tempo. Depois de você ler, Êxodo 19, de 1 a 6, quando o Senhor tirou o povo do Egito, trouxe para o monte Sinai, para o monte de Deus, e falou para o povo: olha, eu quero que se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão meu sacerdócio real, minha nação santa. Sacerdócio. Agora, por que Deus ofereceu um sacerdote? Por que Deus ofereceu um sacerdócio? Porque sacerdote era uma posição privilegiada e altamente influente na cultura do Egito. Deus estava dizendo: eu dou para vocês um sacerdócio real, não aqueles que vocês viram. Eu vou dar um sacerdócio real. E deixa eu te falar uma coisa: sacerdote era a posição, depois de Faraó, mais privilegiada e altamente influente na cultura do Egito. Quando eles chegam diante do monte Sinai, o Senhor diz: vocês vão ser o meu sacerdócio real. Não tem nada a ver com aquilo que vocês viram lá. E quando Deus os resgatou, Deus disse: vocês serão o meu reino de sacerdotes. Vocês serão os sacerdotes, o reino de sacerdotes, sacerdote de todos os santos. Não se trataria mais de um individualismo arrogante. Sacerdócio real não é um individualismo sacerdotal arrogante, irmãos. Não é um homem arrogante na frente de tudo e de todos, não. É o sacerdócio de todos os santos. Verdadeiro sacerdócio para mim é aquele que compartilha o seu sacerdócio, é aquele que deixa o rio correr na congregação, aonde todos que praticam a mesma fé, que obedecem à mesma causa, podem exercer o mesmo sacerdócio. Sacerdócio é uma confissão de mutualidade, é a disposição de guiar o outro enquanto você mesmo segue Jesus. Eu não posso querer guiar o outro e eu não querer seguir Jesus. Porque se eu não sigo Jesus e quero guiar o outro, eu vou usar estratégias para guiar o outro. Está me entendendo? Se eu que quero guiar não sigo Jesus, eu vou usar estratégias de manipulação para guiar o outro. Ou seja, eu vou querer vender um produto que nem eu mesmo compro. Eu vou querer fazer uma coisa que eu não acredito nela. Então, sacerdócio é a confissão de mutualidade, é a disposição de guiar outros enquanto você mesmo segue Jesus, é a disposição de ajudar, de animar, de falar e de agir em nome de Jesus. Isso é sacerdócio. E também de ser guiado, animado e desafiado por outros. Porque também não é porque eu sou o sacerdote, você não pode ser guiado pelos outros. Vai ter dias que outras pessoas vão guiar você. Não, mas eu sou o pastor presidente, não importa. Mas eu sou o chefe geral. Mas você pode guiar outros. Sansão cego
perdeu a visão, desobedeceu, perdeu a visão. Um garoto guiou ele pela mão e colocou ele no meio das duas colunas no templo de Dagon, em Juízes, não, está em Juízes capítulo 5, por ali, né? Está na Bíblia. Não, capítulo 16, versículo, está na Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo, está na Bíblia. Então isso é reino de Deus. Jesus só passava e dizia: segue-me. Ninguém fazia curso para seguir Jesus. O caminho de Jesus nunca pôde ser imposto nem mapeado, porque Jesus vai pedir uma coisa para você que não vai pedir para você. Tem coisas que você está trabalhando para se livrar que Ele não. Tu não pode ter uma receita de bolo. O que nós temos é estudos estratégicos para todos, ensino estratégico para todos. Mas todo mundo aqui tem um fantasma, irmão, que está querendo se livrar. Tem ou não tem? Às vezes é mais do que um, às vezes é uma tropa. Oh, meu irmão, às vezes é 70. Sabe aquela parábola que Jesus diz que saiu e volta mais 7? Meu Jesus, está faltando cômodo na casa. Só Jesus só dizia: segue-me. Tá, mas vou seguir, e daí? Querido, se você não tem coragem para seguir Jesus, não adianta ter vontade, porque você vai precisar de coragem para seguir Jesus. Pastor? Por quê? Porque vai ter dia que você não vai ter vontade, mas você já fez uma aliança. Vai ter dia que você vai querer outras coisas dessa terra, mas você tem uma aliança e você tem prioridades. Vai ter dia que você não vai ter sentimento. Você vai acordar e dizer assim: por que eu fui me meter nesse negócio chamado igreja? Crente só incomoda Jesus. Tem dia que você vai acordar de manhã e tudo que você não vai querer é ser crente. E não vem com espiritualidade para cima de mim não, irmão, por favor. Respeita a polícia. Todo mundo aqui tem dia mau, tem dia difícil. Todo dia aqui. Eu já passei a igreja umas 30 vezes, já peguei de volta. Por quê? Porque isso é um vício, irmão, uma coisa. Você não se livra do chamado de Deus. Por quê? Porque o chamado não é seu, é você que é do chamado. Você pensa que o chamado é seu? Não é. Você que pertence a Ele, não é Ele que te pertence. Amém, querido? Então não adianta. O Espírito de Deus, Ele quer restaurar a nossa atenção desses dias. O Espírito de Deus quer restaurar a nossa atenção. E o que me protege nessa obra, na igreja, é a obediência. É a obediência. É a questão de querer. Eu quero fazer. Eu não estou com vontade, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que estar. Irmão, quando Deus fala, Cristo fala. Porque Deus fala Cristo. Ele quer formar em você aquele que vive em você. Cristo em vós é a esperança da glória. A minha mente fica caçando opinião para falar para Deus. A nossa mente, ela tenta interpretar tudo que Deus está falando. Mas deixa eu te falar uma coisa: as escrituras não é de interpretação pessoal. Tem coisas que você vai ouvir de outros, coisas que você pensa que já entendeu tudo e você vai ouvir de alguém. Por isso que nós comungamos como igreja, por isso que sentamos como igreja para ouvir, para trabalhar a semana inteira, para viver junto como igreja. Isso é igreja. Um pastor, um líder que só pensa em si mesmo, ele não pode ser um pastor de Deus. Uma igreja madura, a glória dela será vista nela. Uma igreja madura, ela não só faz o serviço de Deus. Uma igreja madura, ela precisa entender que a terra não espera Cristo. Quem espera Cristo é a igreja. Nós queremos cobrar das pessoas como se elas tivessem que esperar Cristo. Não, nós temos que esperar Cristo. O mundo não espera Cristo, o mundo espera você. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Mas se os filhos de Deus não estão esperando a Cristo, como que eles vão se manifestar, irmãos?
O mundo lá fora não espera Cristo voltar, ele está esperando você se manifestar. Mas para você se manifestar com convicção madura, você precisa crer que Cristo vai voltar. E você precisa crer que Cristo vai voltar. E você precisa crer que você não está na igreja só para prosperar, para ganhar dinheiro, para viver uma vida tranquila. Não existe tranquilidade nisso. Existe paz. Paz não é tranquilidade. Paz é viver em paz no meio do caos. Eu preciso ter convicção que Cristo vai voltar. Ah, mas a Bíblia, eu estou comendo da Bíblia. A Bíblia não é a sua comida, a Bíblia é seu cardápio. Sua comida é Cristo. Quem come de mim permanece em mim. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. A Bíblia não é o meu alimento, é o meu cardápio. O meu alimento é Cristo. Por isso você pode ler a Bíblia todo dia se você não come de Cristo. Você vai ficar bom de história, bom de geografia, bom de arqueologia. Mas não vai conhecer o seu plano de salvação, o seu plano eterno. Não vai conhecer a volta de Cristo. Não vai conhecer o domínio sobre todas as nações. E você não vai dizer: eu hoje estou aqui passando luta, mas um dia eu vou governar essa nação que tanto me oprime. Um dia eu vou governar sobre ela em nome de Jesus. Aleluia. Quem come de mim viverá por mim, Cristo disse. Amém, irmãos? A Bíblia é o seu menu. Então vamos ver o que eu vou comer hoje. E por isso que você não pode pegar a Bíblia e fazer o seu prato. Hoje eu vou preparar minha comida. Não, o menu é a moda da casa, onde o prato principal é Cristo, e o prato único é Cristo, e a sobremesa é Cristo. Aleluia. E o cafezinho depois de comer é Cristo. E o descanso depois de jantar e almoçar é Cristo. Aleluia, a vida é Cristo. E quando você come de Cristo, você vai morrendo e Cristo vai vivendo em você. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo quer ver Cristo em você. Por isso nós não podemos ser meninos levados por ventos de doutrina. Porque se não comemos de Cristo, vamos comer de tudo que aparece. Quando você come de Cristo, você está guardado para tudo de novo que aparece na igreja, tudo de novo que aparece, para todo boteco de aleluia que se abre. Você está guardado. Por quê? Porque você está comendo de Cristo. Quem come de Cristo não tem fome de mais nada, irmãos. Não é menino levado por vento de doutrina. Não é. Um povo alimentado de Cristo não depende de seus pastores nem da sua denominação. Eu não dependo do Senhor. Claro que não, depende de mim não. Um povo que come de Cristo não depende do seu pastor nem da sua denominação. Porque um povo que se alimenta de Cristo, ele coopera com o seu pastor, coopera com a sua igreja. Ele não depende dela, ele coopera com ela. Pegou? Pegou? Pessoas que dependem de pastores, dependem da denominação, é porque não comem de Cristo. Ah, se você come de Cristo, irmão, você está procurando ajudar, você está procurando fazer algo, você está procurando servir, não ser um peso, não ser um problema. Pegou, irmão? Diga para a pessoa que está do seu lado: acho que está falando com a gente. Quem come de Cristo, deixa eu te falar uma coisa. Se você come de Cristo, isso é sério. Os problemas do mundo não se tornam os problemas da igreja. Porque eu como de Cristo. O problema do mundo é problema do mundo. Meu Deus, terremoto. Meu Deus, maremoto. Eu choro, intercedo, porque tenho o Espírito de Deus, sou quebrantado, sou intercessor. Dá um problema, morreu
caiu um avião, morreu tanto, deu um terremoto lá. Cara, eu choro, eu vou interceder, o meu espírito clama, Abba Pai. Tem misericórdia da terra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas os problemas do mundo não podem se tornar os problemas da igreja, porque senão essa igreja é criança. Os adúlteros do mundo não são os adúlteros da igreja. Os roubos do mundo não podem ser os roubos da igreja. As corrupções do mundo, as mentiras, são os problemas do mundo caído, não deveriam ser os nossos problemas. Se nós comemos de Cristo, não vai ser os nossos problemas, e nós vamos ter maturidade para ajudar a resolver, ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Amém, irmãos? Levanta a mão comigo. Eu quero declarar que nós seremos livres da escravidão da imaturidade. Eu quero declarar que nós seremos livres da escravidão da imaturidade. Amém? O povo de Deus é um exército, não é uma creche. O povo que Deus tirou escravo do Egito, no deserto ele chamou o Senhor dos exércitos. Sabe de onde ele tirou os exércitos? De lares de escravos. Povos que eram escravos se tornaram exércitos. Aleluia. Nós já fomos escravos também do pecado, da mentira, do engano. Hoje nós somos exércitos, não somos dependentes de um púlpito. Nós comemos de Cristo, e o homem que está lá em cima, a mulher que está lá em cima, está servindo a mesa, mas não é o meu alimento é Cristo. Eu como é de Cristo. Cristo é a minha comida, quem come de mim viverá por mim. A Bíblia diz que se o herdeiro for criança, Gálatas 4:1, de nada ele difere do escravo. Então o que é que eu aprendo aqui? Que não é o poder das trevas que atrapalha o avanço da igreja, é a imaturidade. Sabe por que a igreja não cresce? Porque o diabo, que diabo que o diabo foi vencido na cruz. Quando você aceitou Jesus, entrou por essas portas, entregou a sua vida para Jesus, você já recebe um demônio derrotado para governar sobre ele. Então o problema do avanço da igreja não é as trevas. O problema do avanço da igreja é a imaturidade dos cristãos, que ficam brigando entre si quando deveriam crescer. Deveriam dar as mãos, não dar tapa um no outro. Deveriam, apesar Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face.
Tried to hide the cracks and fractures like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same make. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still,
Even silence feels too real. Every mouth says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines, it's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And das suas diferenças concordarem a mesma causa, e não precisariam nem estar na mesma casa se tivessem a mesma causa. Quem tem a mesma causa não precisa estar na mesma casa. Eu tenho amigos de outras nações que, quando eu falo no telefone com eles, nós choramos e profetizamos um para o outro. Eu entendo pouco o que ele fala, ele entende pouco o que eu falo. Na realidade ele ainda entende mais, eu não entendo nada, mas daí eu chamo o Dudu, aleluia, que fala inglês, que português nós já soubemos, aleluia. Então guarde isso no seu coração. Não é o poder das trevas que atrapalha o avanço da igreja, é a imaturidade dos cristãos em lidar com o poder, a unção e a bondade de Deus. Não são os políticos. Mas é o político, é o PT que atrapalha a igreja, é a esquerda que atrapalha a igreja, é o Lula, é o Bolsonaro. Não é ninguém, irmãos. Quem atrapalha a igreja, sabe o que é? É a imaturidade dos cristãos. O que atrapalha a igreja é a maturidade dos cristãos. Homens como Daniel foram levados como escravos, se tornaram governadores. Homens como José foram levados como escravos, se tornaram o maior administrador do Egito. Faraó tinha medo de José. Dizia: vai buscar a tua família, moço, não vai embora não, traz todo mundo para cá, dá a melhor terra, dá a melhor terra do Egito para eles. Eles não tinham exército, eles estavam sozinhos. Aleluia. É necessário sair da imaturidade, para que não sejamos mais meninos levados por todo o vento e doutrina, para que chegamos à estatura de um varão perfeito.
para que sejamos aperfeiçoados para o serviço. Por isso ele separou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento, para o alinhamento. Ah, meu Deus, só a maturidade me permite viver uma vida corporativa. Só a maturidade pode levar você a chorar e se interessar pelo outro. Sem maturidade ninguém se interessa pelo outro. Sem maturidade ninguém se interessa pelo outro. A paternidade espiritual, ela não cria dependência ministerial. Não cria dependência ministerial. Eu tenho muitos pastores e pastoras que me têm por pai ministerial deles, mas eles não criam dependência de mim, porque eu não deixo. Não pode criar dependência de um homem. Não criam. Eu não deixo os meus filhos criar dependência de mim, irmãos. Estou sempre puxando eles para fora, puxando eles para fora. Estou sempre empoderando eles. Vai na tua força, Deus é contigo. Um dia o pai não vai estar mais aqui, então escuta o meu conselho agora. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia sua mãe não vai estar mais aqui. Escute a gente agora. Os outros te dão conselho, eu te dou destino. Escute a gente. Paternidade espiritual não cria dependência e nem pode criar dependência ministerial. Então deixa eu falar uma coisa para você: não seja um crente dependente do seu pastor nem da sua denominação. Seja um crente que come de Cristo, porque um crente que come de Cristo vai servir sua igreja, vai servir seus pastores, vai servir sua denominação, vai plantar, ajudar a plantar a igreja, vai ajudar a evangelizar o mundo, vai ajudar a conquistar a terra. E quando o pastor tiver numa nação enfiando uma estaca, ele vai dizer: meu dinheiro está lá também, minhas orações estão lá também, minha intercessão está lá também. Eu sou do exército desse homem, eu sou do exército dessa casa, eu sou do exército de Cristo. Pegou isso, meu irmão? Ah, como essas verdades saltam dentro de mim. A paternidade espiritual, ela ensina a ouvir a Deus e a formar Cristo em vós, mas ela não toma o lugar de Cristo. Então toda pessoa que se diz pai espiritual, pastor, está aqui para ensinar as pessoas a ouvirem a Deus, não só para ouvir eles, mas para ouvirem a Deus. Então eu só ouço um homem que está ouvindo a Deus, eu só ouço mulheres que estão ouvindo a Deus. Quando Gideão gritou, o exército gritou assim, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Eu não posso gritar pela espada de um homem que não grita pela espada de Deus. Primeiro é a espada de Deus. E muitos homens que perderam a autoridade diante de Deus, estão oprimindo o povo, para ter do povo um respeito que não tem mais de Deus. Isso é sério, gente. E se palavra para pastor, eu não sei nem porque eu estou pregando para a igreja, mas o Espírito sabe. Pegue essa palavra no seu espírito. Vamos crescer, porque nós não estamos gerando filhos espirituais, nós estamos gerando os próximos pais e mães que vão ganhar almas para Jesus, que vão conquistar pessoas para Cristo e vão discipular pessoas para Cristo. A onda tem que continuar, o discipulado tem que continuar. Amém? Amém? Por que aquele homem teve medo da voz de Deus no jardim? Por que aquele homem chamado Adão teve medo da voz de Deus no jardim? Porque antes de ouvir a voz de dentro, ele ouviu a voz de fora. Ele não estava mais ouvindo Deus aqui dentro, ele estava ouvindo aqui fora. Deus está gritando aí dentro. Deus está gritando aí dentro. Então não existe uma maneira de adorar corretamente se não for bíblica. Não existe uma maneira de pregar corretamente se não for da maneira da Bíblia. Eu tenho que aprender isso. Sabe qual é o ouvido mais perto da minha boca? É o meu. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Por isso aquilo que eu ensino e falo tem que ser bom para mim. Por isso eu preciso praticar. Evangelho não é teoria, irmãos. Evangelho é prática. Você pode ensinar seu filho a dizer: não faz isso, menino. Se ele vê você fazendo, ele vai fazer também. Porque modelo não se deixa por palavras, se deixa por ações.
Nós somos chamados para comer de Cristo e para viver com Cristo. E o Senhor está organizando o seu exército. O Senhor está organizando. Eu não estou falando isso porque a gente vai para uma conferência de milhares de pessoas. Não, não. Eu estou falando isso porque eu sinto no meu espírito que o Senhor está organizando o seu exército para um próximo avanço. Quem entender vai avançar. Quem não entender, irmãos, vai querer voltar para o Egito para comer pepino e cebola. Quem entender vai querer. Eu estou indo. Porque a nuvem moveu, cara. Eu não vou. Eu estou indo, a nuvem moveu. Eu não vou ficar parado aqui nas minhas chatices, nas minhas esquisitices, nos meus memes, nas minhas intransigências. Eu não vou parar aqui, não. Eu vou conseguir, eu vou continuar. Eu quero mudar de vida. No meio evangélico, muitas vezes, o que vale mais, o que dá mais certo, não é a verdade, são as versões. Deus não quer versões, irmãos. Deus quer a verdade. Às vezes nós vamos criando versões para trazer uma verdade. Irmãos, no meio evangélico, o que tem dado certo são versões, são estratégias, são coisas. Vamos tirar tudo para ver o que sobra. Porque o que sobra é de verdade. O que sobra é o que é de verdade. Tira o instrumento, tira o microfone, tira o livro, tira a câmera. Vamos ver se a gente consegue matar leão e urso sem plateia. Vamos ver se a gente consegue matar leão e urso sem ninguém ver. De as pessoas olhar para a gente e dizer: esse menino não vai conseguir derrubar esse gigante. O menino vem e diz: não, tio, eu consigo, eu já matei leão e urso. Como assim, né? Ninguém viu, mas eu matei. Vamos tirar tudo para ver o que sobra. O que sobra, Jackson, é de verdade. O que sobra, Lapa, é de verdade. Jefferson, é de verdade. Beto, o que sobra é de verdade. Eu estou muito afim de mostrar a verdade e não de mostrar para chamar a atenção. O Senhor nos leve para esses dias, para essa conferência, homens e mulheres de verdade, Senhor, sem vaidade, Senhor, sem nada. Não deixa a gente mostrar nada que não seja o Senhor. O Brasil vai vir aqui, Senhor, para ver a verdade, para ouvir a verdade e para comer de Cristo. Para comer de Cristo. Pessoas estão procurando uma versão da verdade que os agrade, mas não vai ter versão de verdade. Vai ter a verdade, porque só a verdade é que me liberta. Chega, Brasil, acorda. Brasil, chega de procurar versões da verdade que te agradem. Cristo é a verdade e nada mais. E nada mais. Não podemos ficar só respondendo esse trânsito religioso de versões. Não podemos mais evangelizando os evangélicos, aonde a igreja não são igrejas, são projetos de poder. Alguém está me entendendo aqui, Brasil? A igreja de Jesus não é projeto pessoal de poder de ninguém. Que caia por terra todos aqueles que desrespeitam a noiva do Cordeiro, tudo aquilo que ofusca a imagem de Cristo. Que saia da mesa toda comida contaminada de Babilônia. Que saia da mesa toda comida contaminada. Só Cristo seja servido. Só o sangue de Cristo, só a glória de Cristo, só o poder de Cristo. Levante a sua mão e interceda comigo, Brasil. Sua glória. Sim. Outro não dará. Ele não dará.
Que alaba sori alabarabara. Sori alabacara la mandará laba sori alamandará. Como nosso Deus, Hey! poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Rei? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso Pra salvar. Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará para sempre, para sempre e sempre. Ele reinará e Ele reinará. para sempre, para sempre. Quem é como Nosso Deus, quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas, poderoso pra salvar. Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Poderoso nas batalhas. Sim! Imaginações não são a realidade de Cristo. Não são. Fazemos e vivemos pela consciência da graça que temos. A pedagogia de Deus nunca foi medo, sempre foi graça. A pedagogia de Deus sempre foi amor, que lança fora todo medo de avançar, todo medo de viver, todo medo de agir. Sim, nós vivemos pela consciência da graça. Só esse amor pode lançar fora todo medo. Eu tenho uma oração específica hoje para fazer por algumas pessoas aqui. Você que tem medo de avançar, a sua vida vai até um lugar. Você vai, dá tudo certo até ali. Dali você não avança, você não rompe, você não fura a bolha. E você já tem até ditados dentro de você. Você diz: eu já sei, vou até ali. Porque isso já aconteceu 2, 3, 4, 5 vezes com você. Eu tenho uma oração específica para fazer. Hoje você vai furar essa bolha. Essa bolha do medo de avançar. Cara, parece assustador o que eu vou te falar, mas pense com uma mente criativa de Cristo. Tem pessoas que têm medo da maturidade, porque elas vão ter que decidir. Enquanto alguém decide por elas é melhor. Mas tem pessoas que têm medo da maturidade, elas têm medo de avançar porque elas têm medo de decidir. Isso está tão claro aqui hoje, nessa reunião, enquanto nós adorávamos, enquanto o Ricardo Chay adorava, isso veio. Luiz, filho, ore para que pessoas rompam. Você tem que mudar. Você não pode parar ali. Criou uma falsa linha de chegada e deu. Não, você vai ter que avançar. Você vai ter que pular essa cerca. Você vai ter que sair desse lugar, porque coisas foram colocadas na sua mente como gatilhos, que parecia ser de proteção, mas não era de proteção, era de controle e manipulação. E você tem medo de avançar porque alguém te disse que isso é rebeldia, que isso é rebeldia, isso é levante, isso é demônio. Você não pode pensar. Quem te roubou o direito de pensar? Quem te roubou o direito de avançar? Quem te roubou o direito de ir? Eu quero orar por você. E se você tenha coragem hoje, você vai até um lugar. Você sabe que é você.
São muitas pessoas. Você vai até um lugar, chega ali, você não fura esse negócio. Tem tudo para fechar e não fecha. Tem tudo para vender e não vende. Tem tudo para negociar e não negocia. Tem tudo para romper e não rompe. Alguém prendeu você na palavra dele. Quero orar por você. Você vai sair daqui hoje, não vai ser mais levado sobre qualquer vento de doutrina, não. Os ministérios foram dados para a igreja para libertar você, para libertar você de você mesmo, da sua mente, para que não sejamos mais meninos, para que sejamos aperfeiçoados. Chegue mais para frente. Quero orar por você. Medo do avanço. Não, irmãos, você não pode ter medo de avançar, não, filho. Não, longe disso. Você não pode ter medo de avançar. Por favor. Todo homem que vive com Cristo, ele vive na realidade do céu. Ele vive na realidade do céu, irmãos. E sabe qual é o problema? É que tantas informações da terra nos tiraram da realidade do céu. Mas se você está em Cristo, você vive a realidade celestial. Amém, irmãos? O Jackson citou aqui hoje, na cruz Jesus foi aberto, furado. Irmão, Jesus foi rasgado, sua carne foi rasgada. Eu quero crer que quando ele veio do céu, mas eu creio que ele nunca deixou o céu, ele trouxe o céu junto. Embora ele era homem, mas ele trouxe o céu, algo do céu junto com ele. Eu quero crer nisso. O céu estava dentro dele. E na cruz, quando ele foi aberto, rasgado, o que era de dentro veio para fora. E ele foi derramado nos homens. O Espírito de Deus foi derramado nos homens. O Espírito Santo em Pentecostes foi derramado nos homens. Por isso eu e você também precisamos rasgar a nossa carne, para que o que foi colocado em nós também venha para fora e se manifeste ao mundo. Você não pode ter medo de decisões. Todas as informações da terra te tiraram da realidade do céu. Agora quem vive com Cristo, o céu já começou para ele. Você já pode viver realidades hoje. Não está tudo pronto, você não vê como é ainda, mas você já pode começar a viver algo. Você já pode, você está pedindo por coisas que já tem. Amém, irmãos? Para os que não entendem que Cristo é real, para quem não entende que Cristo é real, está sempre usando sombras. Eu ainda não vejo como Ele é. Eu ainda não vejo tudo, eu quero mais. Eu sei que tem mais. Nós ainda não vimos como Ele é, mas o que nós queremos já começou. O que nós queremos já começou, irmãos. Não está pronto tudo ainda? Não, mas já começou. Eu não vou esperar aí, já começou. Já veio. Venha teu reino, seja feita aqui a tua vontade. Já começou o que você está buscando. Viva a realidade de Cristo. Isso é convicção, isso é fé, isso é convicção. Eu quero pedir a ajuda dos nossos pastores e pastoras. Se você sentir de impor as mãos em alguém, você que é um pastor nessa casa, uma pastora, por favor, façam isso. Se você sentir de pôr a mão em alguém, ponha. Aleluia. Eu quero orar. Vem, Ricardo, vem, Chay. Sim. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu.
convidamos, te desejamos. Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura Que vem do céu. venha o teu reino, Venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Shekarabarabasori alalalala. Eu quero declarar em nome de Jesus que todo medo fora todo medo, está sendo destronado aqui nessa noite. Aonde há amor não há medo, o amor lança fora o medo. Que haja um rompimento nas suas ações. E você vai perceber que você não vai precisar negociar a sua unção, a sua integridade. Você não vai negociar a sua integridade para romper. Você não vai fazer como muitos fazem. Você não vai vender a sua dignidade. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que o Senhor, segundo a sua palavra, segundo o seu beneplácito, Ele está destronando da sua vida hoje todo medo. Essa linha de chegada que se instalou aí, o Senhor está arrancando. Você vai chegar no lugar de honra. Você tenta se livrar de vícios e não consegue. Você tenta se livrar de manias e não consegue. Você tenta se livrar de pensamentos impuros e não consegue. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora, nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está te mostrando o porquê do Evangelho, o porquê de uma nova cultura, o porquê de um novo comportamento. Seja livre agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Você vai romper. O que levou anos vai levar dias. O que levou anos vai levar semanas. E nada mais do que isso. Eu não vou dizer nem meses. O que levou anos vai levar dias e semanas. E vai haver um rompimento. Uma ruptura de toda a insegurança. De toda a insegurança que foi te alojada na sua mente pela religião, que te prendeu, que te trouxe medo, que te trouxe insegurança. Que toda manipulação causada na sua mente, que todo gatilho que parecia ser protetivo, mas não eram de controle e manipulação. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você livre desses gatilhos. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me ouvireis. Então eu falarei e me ouvireis. Me buscareis e me achareis. Porque agora vão me buscar de todo o vosso coração. Eu quero declarar no seu subconsciente. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus como uma flecha. Invade a sua mente agora. E seja destruída toda insegurança, todo medo. E que você se sinta amado e protegido pelo Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Bata a palma pra gente. Não tenho medo, pois